Parece que hoje em dia nada é feito para durar, né? Celular, eletrodoméstico, até tênis. A gente mal compra e já parece que está na hora de trocar. Mas será que isso é só impressão nossa ou tem algo mais por trás? Bom, hoje a gente vai fundo para entender a verdade sobre a vida útil, ou melhor, a vida curta dos produtos que a gente usa. Fala a verdade, quem nunca passou por essa frustração? Aquele celular que do nada começa a ficar super lento, aquele fone de ouvido que para de funcionar um lado, e quase sempre isso acontece logo depois que a garantia acaba. É de deixar qualquer um maluco. Parece até que é de propósito. E se eu te disser que essa sensação não é paranoia? É isso mesmo. Existe uma estratégia de negócios por trás disso. É um fenômeno bem real, com um nome e uma história, olha, bem surpreendente. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nome dessa prática é obsolescência programada. A ideia é bem simples e, para ser sincero, um tanto assustadora. Os produtos são, sim, projetados com uma data de validade. A definição oficial é essa aí. Basicamente, as empresas diminuem a qualidade ou a durabilidade de um produto de propósito. Para quê? Simples. Para que ele quebre mais rápido e a gente precise comprar um novo. É um jeito de manter o ciclo de consumo sempre girando, e girando rápido. Mas espera aí, de onde veio essa ideia? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma época em que esses planos não eram nem um pouco secretos. Na verdade, eram defendidos abertamente. A história tem alguns marcos bem claros, viu? Nos anos 20, a General Motors sacou que podia lançar modelos de carros todo ano com pequenas mudanças de visual. O carro antigo não quebrava, mas ele parecia velho. Isso é a obsolescência psicológica. Logo depois veio o famoso cartel das lâmpadas. E mais tarde, rádios feitos para queimarem só 3 aninhas. Esse caso do cartel Phobos é um dos mais absurdos e bem documentados. Os maiores fabricantes de lâmpadas do mundo se juntaram em segredo. Naquela época, as lâmpadas duravam mais de 2.500 horas. O cartel obrigou todo mundo a produzir lâmpadas que durassem no máximo 1.000 horas. Menos da metade. O resultado, as vendas, claro, foram para as alturas. Hoje em dia, a estratégia evoluiu. Ela está mais sutil, mais sofisticada. A obsolescência programada raramente é sobre fazer um produto quebrar na sua cara. A tática agora é outra. E essa mudança foi fundamental. O foco saiu de fazer quebrar para fazer ser impossível de consertar. Porque, no fim das contas, se não dá para consertar, o resultado é o mesmo, né? A gente tem que comprar um novo. E os exemplos estão por toda parte. Baterias coladas, que não dá para trocar, o que praticamente mata o celular. Cartuchos de impressora com chip que diz que a tinta acabou, mesmo não tendo acabado. Parafusos com formatos esquisitos que só a fabricante tem a chave. E até softwares que, pasmem, bloqueiam um trator se o dono tentar consertar por conta própria. Claro que, em resposta a tudo isso, surgiu um movimento global. O direito ao reparo luta para garantir que a gente tenha acesso a peças, ferramentas e manuais para poder consertar as coisas que a gente comprou. É uma luta para quebrar esse monopólio das empresas sobre o conserto. Mas e se culpar só a obsolescência programada for olhar apenas a ponta do iceberg? E se o problema for, na verdade, muito maior e mais profundo? E aqui a gente chega no ponto crucial desta nossa análise. A obsolescência programada, na verdade, não é a doença. Ela é só um sintoma. A pergunta de verdade não é por que as empresas fazem isso, mas sim por que nós, como sociedade, deixamos isso acontecer. Para a gente ter uma ideia da escala do problema, olha só esse número. Em apenas 10 anos, a humanidade gerou quase 500 megatoneladas de lixo eletrônico. Isso é um peso inimaginável. É como empilhar os maiores navios de carga do mundo. E para onde vai todo esse lixo? A grande esmagadora maioria, mais de 82%, não é reciclada. É simplesmente jogada fora, em aterros, contaminando o solo e a água com todo tipo de material tóxico. É aqui que a gente chega no coração da questão. A obsolescência programada só existe porque ela se apoia em algo maior, uma cultura que normalizou o desperdício. Fomos ensinados a viver num mundo onde jogar coisas fora se tornou um ato banal, quase invisível. Mas essa cultura não é algo natural, não nasceu com a gente. Jogar coisas fora nessa escala que a gente faz hoje é uma coisa super recente na história da humanidade, foi um comportamento aprendido. Vamos ver rapidinho como isso aconteceu. Essa transformação aconteceu em etapas. Antigamente, quase nada tinha embalagem. Depois, as empresas criaram pacotes e caixas para destacar suas marcas. E essas embalagens, claro, iam direto para o lixo.
O passo final foi aplicar essa mesma ideia ao produto em si, como as lâminas de barbear descartáveis da Gillette. Era prático, era barato e era feito para jogar fora. E essa mudança foi muito impulsionada pela busca por acesso. Pensa só, um relógio de qualidade custava uma fortuna. Mas aí a Ingersoll criou um relógio de $1. Ele quebrava em poucos anos, claro. Mas de repente todo mundo podia ter um relógio. O descarte surgiu como uma forma de democratizar o consumo, mesmo que o preço a se pagar fosse a durabilidade. Então, se essa cultura do descarte foi algo que a gente aprendeu, a grande questão é: será que a gente consegue desaprender? A resposta, olha, talvez seja mais otimista do que parece. É importante entender que isso tudo não nasceu de um plano maligno para destruir o planeta. A cultura do descarte e a obsolescência surgiram para resolver problemas bem reais de economia e acesso a produtos. O problema é que essas soluções viraram hábitos. E são hábitos que hoje em dia não fazem mais sentido nenhum. E aqui está talvez a ideia mais poderosa de todas. Se nós fomos ensinados, condicionados a aceitar o desperdício como algo normal, então a gente também pode se reeducar. A gente pode aprender a valorizar de novo a durabilidade, o reparo, o reaproveitamento. Para fechar, fica a reflexão. Onde é que a gente vê a obsolescência programada e essa cultura do descarte de forma mais clara no nosso dia a dia? Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para começar a mudar. A questão não é se a gente pode mudar, é se a gente vai escolher fazer isso.